Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Com certeza você conhece a história de Jó, porque a história de Jó é uma das mais faladas na Bíblia. Até quem não é cristão conhece. Até quem não é cristão usa a história de Jó como uma inspiração. Se você vê aí, muitos coaching gostam de falar de Jó, de pregar sobre Jó. Pregar não, porque eles não pregam, isso não é uma pregação. Mas eles gostam de falar sobre Jó. De como Jó venceu todos os problemas, todas as provações. Que Jó era um homem temente a Deus. Que Jó, ele tinha tudo e perdeu tudo. E continuou crendo, acreditando no Senhor, não blasfemou contra Deus. Você conhece a história de Jó. Então, não precisa eu dar uma explicação detalhada sobre ela. Porque se você é cristão, você conhece. Muitos gostam de falar de Jó, só que não falam da importância do sofrimento, das provações que Jó passou. Irmãos, o sofrimento na vida de um cristão é importante. As provações na vida de um cristão é necessária. Porque é através das provações, é através do sofrimento que somos fortalecidos por Deus. Crescemos mais ainda no conhecimento do Senhor. Aprendemos coisas que de outra forma não aprenderíamos. Começamos a nos tornar mais fortes espiritualmente, mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, o sofrimento na vida de um cristão que eu estou falando, não é ruim. Digamos assim, espiritualmente falando, não é ruim. Agora, o sofrimento na vida de quem não é cristão, irmão, aí sim eu digo, é ruim. O sofrimento continua sendo sofrimento. Só que para nós aqui, cristãos, quando passamos por provações, é Deus nos mostrando algo que a gente de outra forma não veria. Como aconteceu com Jó. O sofrimento de Jó trouxe à tona um pecado que ele tinha oculto. A soberba. Talvez porque ele era temente a Deus, fazia tudo certinho, corretamente. Talvez ele achasse que merecia algo de Deus, que era merecedor de algo. Se você ler a história de Jó, muitos falam, eu queria ter a paciência de Jó. Se você for ler a história de Jó, você vai ver que teve momentos que Jó não teve paciência. Que Jó foi reclamar da situação que ele estava passando, que ele estava vivendo. Jó não estava entendendo aquilo. Senhor, eu sou um homem temente a Ti. Eu faço a Tua vontade, eu procuro andar em santidade. E eu estou passando por isso, eu não mereço isso. Por que eu estou vivendo isso? Porque o Senhor está permitindo isso na minha vida. Se você já leu a história de Jó, você vai ver que teve momentos que ele reclamou. Claro, ele não blasfemou contra Deus, mas ele buscava uma explicação. Por que se eu sou temente a Ti, Pai? Por que se eu faço tudo que Te agrada, acontece isso comigo? Eu não mereço. E é esse o erro de muitos cristãos, irmãos. Acha que porque ele agrada a Deus, porque ele faz a vontade de Deus, ele não merece sofrimento. Ele não merece passar por provações, por dificuldades. E a palavra de Deus nos mostra que não é bem assim. Todos os homens de Deus que estão aqui na Bíblia passou por provações, por dificuldades, por lutas, doenças, perseguições. Irmãos, uma coisa eu te digo. As provações são um dos maiores aliados do cristão. Porque é no meio da provação, irmãos, que buscamos a Deus com mais fervor. Porque sabemos que se não for Deus, quem vai nos ajudar? Quem vai estender a mão para nós? Então a provação para um cristão, digamos assim, é uma bênção. Espiritualmente falando, é uma bênção. Para aquele que não é cristão, o sofrimento, a provação, continua apenas sendo um sofrimento. Eles não entendem. Então muitos acham que por fazer coisas boas, porque agrada a Deus, anda com Deus, não merece o sofrimento. Mas todos nós somos pecadores, irmãos. Nós temos que crescer em santidade todo santo dia.
todo santo dia nós temos que clamar a Deus, pedir ajuda para Deus, para que a gente se torne mais parecido com o Senhor Jesus. Porque não somos perfeitos. O fato de você crer no Senhor Jesus, de você crer em Deus, de você andar com Deus, não quer dizer que você se tornou perfeito. Não. Nós temos que buscar a nossa santidade todos os dias. Buscar andar com Deus todos os dias. E o sofrimento de Jó, para ele, foi uma bênção. Porque mostrou coisas que ele não entendia. Revelou para ele o pecado que ele tinha oculto. Então, quando Jó entendeu, ele falou: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha que maravilha, irmãos. Jó era temente a Deus, buscava agradar a Deus. Mas ele não via Deus como ele passou a ver depois de todo esse sofrimento. Olha só, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha como o sofrimento mudou Jó, mudou a visão de Jó. Então Jó achava que era íntegro e reto, que era um homem bom, talvez até melhor do que os outros. Só que depois do sofrimento ele enxergou que ele não era nada. Que tudo que ele tinha não era porque ele merecia, mas era porque Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus o ajudava. Não porque ele merecesse algo. E Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, o sofrimento que você está passando, a sua luta, é uma bênção de Deus para a sua vida. Se você está com Deus, se você anda com Deus, o sofrimento é uma bênção na sua vida. Isso vai te tornar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Vai fortalecer a tua fé, vai te moldar. Então, não devemos ficar reclamando com Deus quando passamos por um momento difícil, por uma aflição, murmurando. Claro, devemos perguntar para Deus: Senhor, o que há de errado? Mostre-me o meu erro, o meu pecado, mostre o que eu fiz de errado, Senhor, para que eu me corrija. Porque a situação na minha vida está difícil. Então me mostra, Senhor. Se acaso eu só conheço o Senhor de ouvir, me mostra. Revela para mim, Pai. Pois eu creio que esse sofrimento, Pai, essa dificuldade que eu estou vivendo, é para que eu não somente te ouça, mas que os meus olhos te veem. Olha só que maravilha. Jó passou a ver a Deus de outra forma. Ele enxergou que ele nada era. Que ele era pequeno, falho. Que ele não era merecedor de nada, mesmo ele sendo bom, íntegro e reto. E tem pessoas que hoje em dia gostam de falar assim: eu não faço mal para ninguém. Eu procuro viver corretamente, viver uma vida correta, que agrada a Deus. E por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu estou passando por todo esse sofrimento? Será que Deus não está olhando para mim? Irmão, é exatamente isso. Deus está olhando para você. Deus está te vendo. E é por isso que Ele permitiu esse sofrimento, essa provação na sua vida. Para que você se torne mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Para que você o veja de uma forma diferente, como Ele realmente é. Para que você passe a conhecê-lo. Não só ouvi-lo, mas ver. O sofrimento, irmãos, não é o fim na nossa vida. Não é o fim. Somos cristãos, temos Cristo. O sofrimento é apenas um professor, a qual Deus usa para nos ensinar. Deus permite todo o sofrimento para que o cristão seja modelado, transformado, para que ele se pareça mais ainda com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Tiago, capítulo 1, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, a provação na nossa vida nos mostra
aonde a gente está sendo deficiente, aonde estamos errando. Muitas vezes a gente não enxerga. A gente acha que a gente é bom, que a gente faz coisas boas, então a gente é merecedor de algo, e isso é soberba. Isso é orgulho. E quando passamos pelo sofrimento, pela dificuldade, passamos a ver onde estamos errando. Olha o que eu estou vivendo. Eu achava que eu era alguma coisa, que Deus não ia deixar eu passar por isso. E eu estou passando. Eu acho não. Agora eu tenho certeza que eu era soberbo, orgulhoso. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me mostrado, pelo que o Senhor tem me feito passar, para que eu venha me tornar mais humilde, sincero, mais parecido com o Senhor Jesus. Então, irmãos, devemos ter por motivo de alegria passarmos por provações, sofrimentos e dificuldades. Jesus, ele mesmo falou que no mundo teríamos aflições. Então, todo sofrimento para um cristão é uma bênção. É Deus nos mostrando aonde estamos errando, aonde estamos errados, para que a gente corrija, para que a gente venha crescer em santidade, em temor, tremor, para que a gente venha não só ouvir sobre Deus, mas que os nossos olhos vejam de verdade o Senhor, de verdade quem Ele é. Então, devemos descansar nessa maravilhosa palavra, porque muitos, quando passam por sofrimentos e dificuldades, abandonam a Deus, não querem nem saber mais. Só estavam com Deus quando estavam num momento bom, quando tinham tudo. Aí quando vem um sofrimento, eles começam a achar que Deus o abandonou, que Deus não está mais com eles. E eles acabam se distanciando mais ainda do Senhor. E não se deve fazer isso de forma alguma, por nenhum motivo. Você não deve se afastar de Deus. É no sofrimento, é nas provações que você tem que se agarrar na presença de Deus, nos pés do Senhor. Então que essa reflexão tenha abrido seus olhos, a sua mente, para que você veja. Talvez o motivo aí do seu sofrimento é porque você está errando em algo. E você precisa rever isso. Se examine. Para pensar em tudo que você está fazendo, para pensar como você está tratando as pessoas, como você está agindo, o que você está fazendo com os outros, ou o que você está fazendo na presença de Deus, diante de Deus. Como eu sempre digo, tem uns que querem se mostrar santos para os homens, mas Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Então, o sofrimento aí que você está passando não é para te destruir, é para te ensinar, é para te mostrar, é para revelar a vontade de Deus na sua vida, para que você se torne santo, perfeito, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e amado Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar aonde estamos errando. Pai, muito obrigado por nos mostrar, Senhor, o que os nossos olhos não veem. Porque muitas vezes achamos que somos bons, perfeitos, que somos merecedores de algo, Senhor, mas não somos. Não merecemos nada, nada, Senhor. Então, Pai, que esse sofrimento que essa pessoa está vivendo, passando, essa provação, que venha ensiná-la, que venha mostrá-la, Senhor, aonde está o erro, o problema, o pecado que está oculto aos olhos dela, para que ela venha se arrepender, para que ela se volte a Ti, meu Pai, em santidade, em humildade, porque necessitamos somente da Tua presença, Pai. Nos ensina a ser pacientes, nos ensina, meu Pai, a falar somente aquilo que Te agrada, somente aquilo que o Senhor, meu Pai,
deseja, porque queremos fazer somente a Tua vontade. Não permita que a gente venha fazer coisas que não Te agrada, Pai. Não permita. Não permita que a gente venha cair em tentação. Mas nos ensina, nos mostra como um pai ensina o seu filho, como um pai corrige o seu filho. Corrija-nos, Senhor. Corrija-nos, porque somos falhos e pecadores e precisamos nos parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a vida desse homem, dessa mulher, deste jovem, desta jovem. Abençoa a vida dessa pessoa que está buscando a Tua presença. Que o Senhor venha abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, reflita sobre isso. O sofrimento para um cristão não é ruim espiritualmente falando, nem humanamente falando, porque nos ensina, nos mostra o nosso erro. Agora, se você não é cristão, o sofrimento para você é sofrimento. Não tem nada de aprendizado nisso. Mas se você é cristão, Deus está usando, permitindo esse sofrimento para te ensinar, para te mostrar, para que você venha crescer à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.